Olá, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Ó, aqui unindo uma rolinha lá em cima. Já tá só a casquinha do ovo, que já tirou o buguelinho, porque tá alto, não dá pra você ver o buguelinho. Aqui o pé de fruta, né? Muita pé de frutinha, é brabo. Mas tá carregadinho, aqui na roça é bom porque a gente vê de um tudo. Isso é bom, faz bem até pra saúde. Essas coisinhas da roça. Lá está um camaleão, lá no pé de imbaúba. Lá está o camaleão no pé de imbaúba, lá. Vamos mostrar de perto. Lá em imbaúba. E na flor da imbaúba. É bonitão ele, grandão. Esse na roça é bom. Esse da roça, porque na roça vê de tudo da natureza, tudo bonito, tudo bom. Esse lá o camaleãozão. E nas folhas da imbaúba. Ele tem outro ninho de passarinho, cheio de passarinho. Ó. O camaleãozão ali. Ô bichão, comendo as folhas. Comendo as